Querido irmão, querida irmã, nós vamos ao segundo momento da nossa reflexão, com base em Naum, capítulo 1, versículo de número 3, onde nós estamos falando acerca deste Deus onipotente e onde a frase do texto, e nós estamos usando a frase do próprio texto como tema para a nossa reflexão, dizendo que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Aqui é o pastor Valdecir de Paula, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Curitiba, trabalhando ao lado do pastor Wagner Gabi, podendo ter a valiosa cooperação da minha preciosa e maravilhosa família, minha esposa, irmã Luísa, nossos dois filhos Lucas e Gustavo. Vamos mais uma vez à leitura do texto sagrado e aí vamos dar sequência à nossa meditação na palavra de Deus. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Queridos, nós falamos no primeiro momento de reflexão que tormenta e tempestade são coisas inevitáveis, são coisas que são também incontroláveis na nossa vida, são coisas que são inesperadas na maioria das vezes. Mostramos que, mesmo pelo fato de nós sermos cristãos, servos de Deus, nós não estamos isentos de estarmos passando por momentos de adversidades, até porque a vida cristã é uma vida de batalha, é uma vida de conflito. Nós não estamos na batalha da vida cristã de modo indolor, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, nós não estamos dentro de uma redoma de vidro, numa estufa espiritual. Nós não vivemos numa Disneylândia espiritual. Não, nós estamos em batalha. E precisamos entender que, num segundo momento, quando eu digo a você que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, eu quero ajudar você a entender que as tormentas e as tempestades da vida, elas são pedagógicas, ou seja, Deus, Ele não permite você passar por um momento turbulento, por um momento tempestuoso, para te destruir. O objetivo de Deus não é de destruir você. O objetivo de Deus é de te fortalecer, de te levar ao amadurecimento, de conduzir você a um crescimento espiritual. Por isso eu quero seguramente dizer a você que Deus não desperdiça nenhum momento de prova dos seus filhos. Deus não desperdiça nenhum momento de turbulência, pelo contrário, Ele tem por objetivo de nos instruir e nos conduzir a um aperfeiçoamento espiritual, produzindo em nossa alma uma resistência espiritual para estarmos mais corroborados e fortalecidos pelo seu Espírito Santo. Por isso eu gostaria que você lembrasse de algumas passagens bíblicas e de alguns exemplos que eu vou citar para você compreender que Deus está neste negócio, mesmo você passando por este momento de crise, você vai conseguir superar, porque Deus é maior e está no controle da sua vida. Quero lembrar você de uma descrição do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Paulo vai dizer no versículo de número 3 que ele se gloriava não somente na manifestação da presença de Deus através
da bênção da justificação. Mas Paulo chega a dizer que ele tinha motivos para se gloriar ou para glorificar a Deus, mesmo em meio às tribulações. Pois Paulo disse que a tribulação, ela é capaz de produzir a perseverança. A perseverança, ela produz a experiência. A experiência, ela produz a esperança. Em Romanos 5,5, Paulo diz que a esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Ei, o Espírito de Deus está na sua vida e é Ele quem derrama, é Ele quem coloca em você a porção do amor de Deus para você suportar, superar todas as adversidades da vida. Lembro-me de outra descrição do apóstolo Paulo, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 4, no versículo de número 17, Paulo diz que ele tinha por certo que a sua leve e momentânea tribulação produzia nele, sabe o quê? Um eterno peso de glória. Veja a confiança do apóstolo Paulo. Ele chama tribulação, e olha que Paulo passou por muitas tribulações, muitas adversidades. É só você ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 24, você vai ver uma lista de algumas das adversidades que Paulo passou, e é aquilo que ele chama de leve, momentânea tribulação, ou seja, a tribulação, a turbulência na nossa vida, ela tem prazo para terminar, ela não vai durar para sempre. Essa luta que você está passando, esta crise, ela vai ter um fim, ela vai ter um basta, porque Deus vai dar um basta nesta situação de crise. Creia nesta palavra. Paulo deixa claro que para ele o que era pesado não era a tribulação, mas sim a glória de Deus que seria revelada após ele passar e suportar o período da tormenta, o período da adversidade. Você precisa entender que Deus te escolheu como um vaso escolhido. E aí eu lembro de Jeremias, capítulo de número 18, e eu vejo Deus trabalhando, não é? No povo de Deus, o povo de Israel, e o próprio Deus diz que assim como o oleiro estava trabalhando no barro, inclusive aquele barro que estava sendo pelo oleiro moldado quebrou-se, e a Bíblia diz que o oleiro então tornou a fazer outro vaso como bem lhe pareceu. Você está nas mãos do Senhor. E se você está nas mãos de Deus, se a sua vida está nas mãos de Deus, se a sua família está nas mãos de Deus, ela pode até ter sofrido algum tipo de fragmento, você pode até estar se sentindo um tanto que quebrado, abatido, fendido, partido, mas eu quero dizer para você, você está nas mãos do Senhor. E se você está nas mãos do Senhor, Deus é poderoso para te refazer. Entenda e compreenda, porque assim como o ourives trabalha, né? Um ourive trabalha no ouro tirado da terra, você está num processo de Deus e você tem um valor incalculável para Deus. Assim
como um carpinteiro é capaz de pegar uma madeira bruta e transformá-la em móveis que adorna uma casa, que embeleza um ambiente, assim também você está sendo trabalhado, sabe por quem? Pelo carpinteiro de Nazaré chamado Jesus Cristo. Você precisa entender e compreender que Deus tem um propósito nesta situação. E preste atenção para nós fazermos logo mais uma oração. O salmista, quando escreveu o Salmo 119, no verso 67, ele usa a expressão dizendo: antes de eu ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo os teus mandamentos. Aí no verso 71 do mesmo Salmo 119, sabe o que ele vai dizer? Depois de ter passado pela turbulência, pela tormenta, pela tempestade, ele declarou: foi-me bom, ou seja, a provação me fez crescer. Foi-me bom ter sido afligido, porque agora eu guardo os teus mandamentos. Deus quer ensinar você. Deus quer levar você a outro patamar. Fica firme, aguenta firme. Deus está te provando. Não é para te destruir, não é para acabar com você. Deus tem um propósito de colocar você num outro nível de liderança. Deus tem um propósito de colocar você numa posição superior de honra. Entenda que essa provação vai passar em nome do Senhor Jesus. Por isso não reclame, por isso não questione, por isso, em nome de Jesus, pare de murmurar. Deus quer te ensinar uma lição. E aprenda. Jesus disse: o que eu faço você não compreende agora, mas compreenderás depois. Permita Deus estar trabalhando no seu caráter para o seu crescimento. Lembra do patriarca Jó? Que tormenta ele passou, que tempestade feroz ele teve que enfrentar. Mas veja que no capítulo 42, versículo 2, ele disse: agora eu sei que o Senhor tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus, ele é poderoso, e o que Deus vai fazer na sua vida não é Covid-19 que vai impedir. O que Deus tem para fazer na sua vida não é essa crise mundial que vai impedir de Deus fazer. O que Deus tem para fazer na sua vida, compreenda, foi Ele mesmo quem disse: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu quem impedirá. Deus é poderoso e Ele vai agir na sua vida. Eu finalizo com Jó 42:5, quando o patriarca diz: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos, eles te contemplam. Ei, você não vai viver de experiência dos outros, você vai ter a tua própria experiência com Deus. Você vai conhecer Deus melhor nesta prova. Saiba disso, Deus está com você em meio a esta crise. Ore comigo, porque eu sinto de abençoar você nesta hora. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está trabalhando no vaso. Eu sei que este homem, esta mulher que está orando comigo, é um vaso escolhido, chamado e separado para uso exclusivo do Senhor.
Eu sei que este servo e esta serva de Deus tem um chamado para a obra, para um ministério, para a liderança, para gerenciar pessoas, para administrar, ó Deus, e o diabo está se levantando. E a crise, Senhor, está amedrontando este coração, mas eu tenho certeza que o Senhor está no controle de tudo. Eu tenho certeza que o Senhor tem um caminho, Senhor Deus, de paz. Eu sei que em meio a essa turbulência, a paz vai chegar. O Senhor vai dar um brado e este mar agitado vai ter que ouvir a voz do Senhor e ele vai ter que cessar para a glória de Deus. Estenda a tua mão sobre a vida deste jovem, sobre a vida deste moço, deste adolescente que ora comigo. Olha, Deus eterno, para este empresário. Olha, Senhor Deus, para este trabalhador. Olha para este vaso que está sendo moldado por algum tempo, já está vivendo a crise do desemprego, mas o Senhor vai abrir uma porta de escape. O Senhor vai suprir necessidades e o Senhor vai fortalecer este vaso para que o teu nome seja glorificado na terra. Portanto, meu Deus, renova as forças do teu filho, renova as forças da tua filha e fortalece, toca neste coração, assim como o Senhor tocou a vida de Daniel. A Bíblia diz que o Senhor tocou em Daniel inicialmente para ele se levantar. Está lá no capítulo 10 de Daniel, versículos 16 a 19. Depois o Senhor tocou nele para ele poder falar, e depois o Senhor tocou nele para ele ser fortalecido. Recebe, meu irmão, recebe, minha irmã, o toque de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.